Vamos agora ao quadro Você Pergunta e Nós Respondemos. Primeira pergunta, pastor, vem de uma irmã ouvinte que não quis se identificar e pergunta: como nós, os crentes, devemos nos comportar num velório de crente? Ela diz que nunca foi a nenhum velório de evangélicos. Um velório de crente é um velório igual às demais pessoas. Em se tratando de um local de reverência, nós devemos nos comportar de modo relativo ao local onde estamos. Então, há conversações, às vezes, que se fazem de modo alta, com risadas. São comportamentos que não condizem com o local, que é um local onde a família está presente, naturalmente triste pela perda do ente querido, e que a pessoa então deve se comportar como cristão, participar do culto de despedida, como nós costumamos dizer, despedida porque vamos futuramente encontrar-nos com o falecido, considerando que ele é cristão. E assim a nossa participação nos cânticos e hinos que possam haver, e de modo que a nossa presença traga aquele sentimento de solidariedade que a Bíblia recomenda, que devemos chorar com os que choram e rir com os que riem em determinadas situações, ou alegrar-nos com os que se alegram. Então o crente demonstra solidariedade, deve cumprimentar a família, e assim é um modo correto de se comportar. Cuidado com brincadeiras, com risadas escandalosas, conversações altas que tiram a reverência do lugar. Mais uma pergunta, pastor, de uma irmã também que não quis se identificar. Pergunta assim: existe na Bíblia algum versículo falando em agradecimento? A Bíblia fala de agradecimento, ou como nós usamos na linguagem bíblica, graças ou ações de graças que devemos dar a Deus. Então, esse é o porte do cristão. Nós encontramos em Filipenses capítulo 4, versículo 6, nesse sentido. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E nós encontramos no Salmo 103 já um agradecimento que deve haver por parte nossa, de agradecer a Deus pelos benefícios que Ele tem dispensado à nossa vida. Não agradecer já é falta de gratidão a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Próxima pergunta, pastor, também de uma irmã que não quis se identificar. Diz assim: é normal um pastor gritar tanto nos púlpitos? Às vezes nós não entendemos o que eles falam de tanta gritaria. Bom, aí deve ser uma opção do pregador. Se ele tem voz alta, sonora, ele deve respeitar para não usar o microfone, porque o microfone é exatamente para aumentar a voz de pessoas que falam com suavidade ou até baixo. Para isso serve o microfone. Agora, se uma pessoa
fala de modo já normal, alto, ele deve evitar o microfone. Porque duas coisas juntas não dá. Ele deve se afastar um pouco do microfone para que sua voz não saia estridente e sem ser entendida pelas pessoas que estão ouvindo. Dói os ouvidos ver, às vezes, um pregador que durante meia hora, uma hora, fica gritando em cima do púlpito. E deve, então, haver um comportamento nesse aspecto que ajude as pessoas que foram à igreja para ouvir, que possam entender a mensagem que é apresentada. Há um erro, numa certa forma de consideração, quando o pregador grita muito, pessoas confundem que gritar é ter poder. Quando o pregador não grita, mas esse pregador não é entusiasmado, ele nem parece pentecostal, porque há pessoas que associam gritos com poder e assim em si já tem aquela compreensão errônea de que deve haver grito para haver poder. Não é correto essa forma. Paulo ademoesta no capítulo 14 de 1 Coríntios, tudo com decência e com ordem. Então, gritar no púlpito não indica que a pessoa esteja cheia de poder. Mais uma pergunta, pastor, da nossa ouvinte Ana Lúcia. Ela diz assim: uma cristã ou cristão pode ser padrinho de casamento católico? Não deve. Porque há cerimônias, por exemplo, religiosas católicas, que nós podemos estar num enlace matrimonial de um parente, de um amigo. Podemos estar presentes porque o casamento é instituição divina, independentemente de onde se realize. É uma instituição divina. E não há participação do crente em nada que possa contrariar a sua fé. Porém, numa cerimônia de padrinho de casamento, aí está um problema, porque há pontos doutrinários divergentes. Nós entendemos pela Bíblia que crianças recém-nascidas, elas não têm capacidade de entender o sentido do batizado. Se não tem capacidade para entender, então se arruma um padrinho como se fosse o padrinho o responsável por aquela criança. Isso não é bíblico, porque cada pessoa dará conta de si mesmo a Deus. Nem o pai pode responder pelo filho diante de Deus, nem o filho responder pelo pai. Somos pessoalmente responsáveis. E a criança, na sua infância, no seu nascimento, ele não tem capacidade de crer e receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como é praxe num ato batismal, indagar da pessoa se ela tem recebido, se crê no Senhor Jesus Cristo, como acabamos de citar, Atos 8:36, quando Filipe perguntou ao eunuco se ele cria no Senhor Jesus Cristo, ele respondeu afirmativamente. Já uma criança não pode. Então não vemos razão para um cristão estar num ato de batismo infantil e muito menos ser padrinho. Ele está agindo fora dos princípios bíblicos que ele tem aprendido. Agora, as crianças, quando nascem, e nesse período
de recém-nascidos, se vierem ocasionalmente a morrer, não há problema com essa criança, porque o Papa Bento XVI declarou recentemente que não existe mais aquele lugar chamado limbo. Antes se temia que uma criança sem batismo viesse a encaminhar-se para o limbo, um lugar imaginário, não como purgatório, mas como um estado de inconsciência. Hoje, esse problema foi solucionado pela própria Igreja Católica. Agora, procedam como nós procedemos. E o padrinho aí que é crente deve dar um conselho para os pais da criança. Levem a nossa igreja. E lá em Mateus, capítulo 19, versículos 15 a 17, Jesus recebeu faustivamente as crianças que se dirigiam a ele, quando os próprios discípulos queriam impedir. E Jesus disse: não impeçais de as crianças virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Próxima pergunta, pastor, também de uma irmã que não quis se identificar. Ela quer saber sobre o milagre de Fátima. Pastor, que Maria teria aparecido para as 3 crianças. Isso aconteceu mesmo? E por que acreditam nela? Bom, nós temos notado que aparições de Maria, ela tem se dado em muitos lugares. Daí os nomes que nós já mencionamos: Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Maria Aparecida, e outros nomes de outras nações que também têm essas aparições. Essas aparições levam pessoas a admitir que o local se torna um local próprio para milagres, e ali começa um culto à imagem desta santa que é chamada Maria de Fátima, Maria de Lourdes e outras Marias. Não é próprio dentro do cristianismo isso. A Bíblia recomenda que, primeiro, não façamos imagens. Segundo, que não nos inclinemos diante delas. Isso é taxativo. São 2 proibições que encontramos em Levítico 26 e versículo 1. Consequentemente, qualquer tipo de aparição onde se faça ou se fabrique uma imagem comemorando o ato, essa aparição, leva pessoas a se encaminharem periodicamente para esses locais e lá cultuam a imagem. E Deus não se agrada desse culto que se é prestado à imagem. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aí está o relato bíblico, de modo que não cremos no milagre de Fátima e dizemos que essas aparições frequentes ou periódicas levam pessoas a desagradar a Deus com o culto da imagem que é levantada no local.
próxima pergunta, pastor, diz assim, veio por e-mail, né? Diz assim: olá, pastor, que a paz do Senhor esteja contigo. Gostaria de saber por que as testemunhas de Jeová não comemoram os aniversários. Veio do Fábio, e da Maria e do Fabinho. Eu só agora entendi quem são essas pessoas, mas não vamos responder. É verdade que, dentre as proibições que as testemunhas de Jeová estabelecem para o seu meio, é essa recusa de celebrar aniversários, sob a alegação de que a pessoa que aniversaria, ela está sendo cumprimentada, está recebendo glórias que só pertencem a Deus. É óbvio que cumprimentar uma pessoa que aniversaria jamais está roubando qualquer louvor de Deus, mesmo porque na celebração, pelo menos conosco, os cristãos, nós cantamos louvores a Deus, nós lemos a Bíblia Sagrada, nós oramos a Deus agradecendo mais um ano de vida para a pessoa que está participando ou aniversariando. Agora, são citados duas situações na Bíblia Sagrada para justificar essa proibição de celebrar aniversários. Apresentam que na ocasião de 2 reis que celebraram seus aniversários, houve mortes, ou 2 mortes, pelo menos. O caso primeiro é o caso de Faraó, que mandou matar o padeiro. E no segundo é o caso de Herodes, quando Salomé dançou e agradou o rei, e ele, já embriagado, ofereceu-lhe metade do reino, e a festa terminou com a morte de João Batista. Agora, uma pergunta que se levanta é: o que contribuiu para os 2 reis que eles agissem desse modo sanguinário? A bebida alcoólica. A bebida alcoólica estava ali naquela festividade. E pessoas que bebem perdem o controle, maiormente se for um rei. Esse problema que nós não encontramos nenhuma proibição da literatura que esse grupo publica. Proibindo a bebida alcoólica. Então, não há essa proibição de celebrar aniversário, mesmo porque na casa de crente não entra bebida alcoólica. Isso sim, devia ser proibido a celebração com bebidas alcoólicas, porque aí trazem problemas futuros. E nós temos o caso de Jó, que ele falou no seu livro que os seus filhos, está escrito, 10 filhos celebravam o aniversário de cada um deles, reunindo-se numa das casas, e iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs de comerem e beberem com eles. Está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 4 e 5. Ora, se aqueles reis eram tidos como ímpios, não se pode falar o mesmo de Jó, que era um homem de Deus e celebrava aniversário dos filhos e participava deles.